escuto esse hino. A primeira foi no meu casamento. E posso lhe dizer que a irmã acabou de pregar o meu sermão. O sermão está pregado. A mensagem que eu vou pregar esta manhã é exatamente aquilo que a irmã acabou de cantar. Eu tentei limpar antes de vir para o púlpito, mas não deu. Eu nunca tinha ouvido esse hino com esta letra. Eu ouvi, fazem sempre aqueles arranjos. Foi a esposa do pastor que me casou. Ela fez uma letra e cantou esse hino no meu casamento. Eu não conhecia o hino. Só que ele disse algo importante, que é o pensamento central desta manhã. Ao receber os teus milagres, eu quero confiar, ajuda-me a confiar, e no poder transformador do teu perdão. Esse é o assunto desta manhã e é, basicamente, nós pensamos às vezes que vimos pregar uma mensagem, mas nós não passamos. Não passamos de um canal. Quem faz o trabalho é Deus. Desculpem. O hino escolhido mensageiro, ele reforça a mensagem que estivemos falando esta manhã. Ele diz o seguinte: tem dias que não sei dizer, não tenho motivação. Ele fala de Laodiceia como um povo que não sente forças. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Laodiceia sabe que conhece uma mensagem, ela já ouviu. Ela sabe que essa mensagem tem um poder transformador, mas ela não consegue ser transformada. Mas Deus lhe dá um período. E nesse período a graça de Deus ainda está aberta. E a música diz: consigo ainda a Jesus buscar. E essa é a mensagem que eu estive a pregar há pouco. Deus está te dizendo que Ele está dando um tempo. Neste tempo você ainda pode buscar a Deus. Você pode dobrar os seus joelhos e orar. Perante Deus, se inclinar, chorar e abrir o seu coração. Deus está dizendo que Ele está dando o último tempo, porque se Ele esperar mais, nenhuma carne se salvará. Ele quer levar todos, Ele queria que todos se salvassem, mas infelizmente nem todos estão assumindo compromissos. E então essa música nos está a dizer, está a falar sobre a contrição que precisamos ter. Dobrar os nossos joelhos, orar perante Deus, inclinar e humilhar-nos perante Deus para receber o seu perdão. E só os que fizerem isso vão chegar à segunda estrofe. E a segunda estrofe diz: já posso ver o sol brilhar, o sol da justiça vai brilhar na nossa vida, o caráter de Cristo vai ser refletido naqueles que vão fazer o alto clamor. E o vento e a paz vão soprar. Quando derramou-se a chuva temporã, no primeiro Pentecostes, ouviu-se um vento soprando. Esta música está refletindo aquilo que vai acontecer com a chuva seródia. Quando você se humilha perante Deus e se inclina perante Deus, você vai ver o vento dessa chuva soprar e você vai ser abençoado. Sem hesitar, irá sair e falar de Deus. Isso é o alto clamor. Essa música ela está a cantar o quadro profético, os eventos que estão para acontecer. E você vai se tornar um mensageiro. E aí você vai poder dizer: sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro você vai levar essa mensagem. Vou proclamar que Jesus aqui vai voltar. Sem a primeira estrofe não há a segunda estrofe. Você nunca vai ser um mensageiro enquanto você não aproveitar o tempo que Deus lhe está a dar. Não se inclinar perante Deus e não acreditar que há poder transformador no perdão de Deus. Ele não veio só para perdoar e só para salvar, Ele veio para transformar. Esta manhã nós vamos continuar e vamos entender este momento profético. Chegamos a ver que estamos nesta fase. Ou seja, dentro do período que vai de 1844 até a segunda vinda, nós nos situamos. Podemos entender que afinal as profecias não são uma coisa perdida no tempo, elas são uma coisa específica. O motivo porque eu me tornei um pregador
foi porque eu, apesar de ser adventista de berço e de estar com essa vida dupla, como eu disse, eu comecei a entender que as profecias não eram uma coisa apenas teórica, que elas têm uma aplicação prática e que são diretas. E comecei a ver que aquilo que foi escrito há muitos anos atrás se está a cumprir com exatidão. Comecei a ver como o Espírito de Profecia fala sobre toda a revolução que o cristianismo está a viver hoje, e tudo está dito até com detalhes. E está a acontecer. E eu comecei a ver, isto não é uma brincadeira. Existe mesmo um Deus, existe mesmo uma verdade, existe mesmo um céu, existe mesmo um plano, existe mesmo um conflito, existe mesmo uma salvação, e você pode mesmo viver para sempre. Não são lendas que os nossos pais nos contaram. Às vezes os nossos pais caem num erro sério. Contar-nos histórias de carochinha com a mesma intensidade com que nos contam as histórias reais. Crianças que crescem vendo elefantes falando, girafas falando, leões falando, nunca vão achar o prazer e o poder do milagre de ver uma mula falando com Gideão. Às vezes o diabo se esforça por diminuir o poder das histórias e nós crescemos achando que são apenas mais uma história. A Bíblia não é mais uma história. Esta manhã eu queria partilhar convosco, e eu quero que saibam que tudo o que eu vou falar esta manhã é com muito carinho. O motivo porque eu estou envolvido na pregação é porque eu entendi coisas para mim e fiquei tão grato da forma como Deus me ajudou a ver essas coisas nessa vida, da forma como Deus conseguiu me arrancar do sistema em que eu estava envolvido e fazer de mim um pregador, que eu sinto um desejo grande de partilhar isso com as pessoas. Às vezes fico muito frustrado. E lembro quando comecei a pregar, eu fiquei muito frustrado e disse a Deus, Senhor, eu não quero pregar mais, porque eu vou a igrejas enormes, 1000, 1200 pessoas, a igrejas menores, a igrejas pequenas, a grupos, mas às vezes nas igrejas maiores é onde eu fico até mais chocado. Prego, as pessoas gostam, as pessoas ouvem, parece que entendem, e quando volto as coisas continuam todas na mesma. E foi o dia que eu entendi para o que é que Deus me tinha chamado, porque o Senhor impressionou o meu coração e disse, Daniel, eu não te estou enviando a igrejas de 1000 pessoas, para que 1000 pessoas tomem a decisão de fazer da sua vida espiritual uma coisa séria e mudem. Eu estou-te enviando a igreja de 1000 pessoas para que 998 continuem na mesma, mas pelo menos 2 tomem a decisão, só que 998 fiquem sem desculpas. Eu quero que você entenda esta manhã que você pode não aceitar nada daquilo que eu vou falar. Talvez você tenha a ideia de um pregador, Daniel Spencer, dinâmico, com uma forma de abordagem diferente. Isso não é nada. Se a mensagem que eu trago esta manhã, que é a mensagem de Deus, não fizer nenhuma mudança na sua vida, eu terei sido apenas mais um pregador com apenas mais um sermão. Não é para isso que Deus tem pregadores. Ele tem pregadores, mensageiros, profetas, para que o conteúdo que eles trazem, vindo de Deus, transforme a nossa vida. Eu não cheguei a avisar acerca do título do sermão desta manhã, mas eu vou lhe dizer qual é. Lamento estar a escrever em inglês, mas é que o título me surgiu enquanto eu estava sentado ali. Change you can believe in. Esta tem sido a mensagem que tem sido passada aos Estados Unidos neste momento. E esta mensagem também é para nós. E eu queria que você entendesse esta manhã, sem nada contra o presidente desta nação, que aliás admiro bastante. Um homem eloquente, com palavras sóbrias. Acho que há poucas pessoas que não o admiram. Mesmo os seus inimigos o admiram. Só que eu queria que entendêssemos que há 2 tipos de change, 2 tipos de mudança, mas que só há um
no qual você pode acreditar. E infelizmente não é o change de Obama. Nós precisamos acreditar na mudança que vem do poder transformador do perdão de Deus. E o povo de Deus precisa receber essa bênção. E eu queria convidá-lo a receber essa bênção esta manhã. Falámos sobre o quadro profético e agora estamos situados neste momento. E eu queria que entendêssemos o que se vai passar neste momento e qual é o cenário. Eu às vezes fico preocupado se estarei sendo demasiado teórico, por muito que eu me esforce em ser prático. E eu queria fazer deste momento em que vamos falar aqui, vamos ter o sermão aqui, uma conversa, um diálogo. Eu queria falar em nome do Senhor, falar-lhe esta manhã. Eu vou ser bem simples na minha dialética. Não vou tentar ter um toque de discurso. Nós vamos bater um papo, você e eu. Deus não me está enviando aqui apenas para eu lhe trazer um sermão, amigo. Apenas para eu lhe trazer um fim de semana de programação. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele me está enviando aqui para eu alertar o seu povo. Para eu dizer aquilo que ele tem para dizer. E muitas vezes não é agradável. Mas é o que eu preciso de ouvir. Eu não vim aqui para dizer para você o que você tem que fazer. Eu não vim aqui para pregar para você. Eu vim aqui para que Deus pregue para nós. Eu preciso de ouvir, todos precisamos de ouvir e precisamos lembrar-nos do que é que Deus tem para nos dizer. Esta fase vai revelar 3 coisas. Esta fase decisiva em que estamos, em que temos que fazer uma transição entre o momento em que tem dias em que não sei dizer e não tenho motivação e não consigo ver change na minha vida. Eu tenho que passar desse momento para o momento em que eu consigo ainda Jesus buscar, em que eu me inclino e dobro os meus joelhos e oro, e me transformo num mensageiro por haver recebido a chuva que vem com esse vento forte. E nesta fase, Deus nos alerta que vamos ver um falso reavivamento. Uma falsa chuva seródia. Que nós vamos ver situações a acontecerem. Eu queria partilhar alguns textos do Espírito de Profecia. Eu vou estar bem tranquilo. Eu quero avisar, eu sempre aviso isso e estou-me esquecendo, que este sermão vai ser muito parecido com o sermão da montanha, porque não vai ter hora para acabar. No final vai haver também pão para todos. Mas não vou ser eu quem vai fazer o milagre. Vai ser Cristo quem vai pôr o pão espiritual e depois o pão material. Eu queria buscar tranquilamente alguns textos que eu acho que são importantes, porque eu não queria que você tivesse apenas mais um sermão esta manhã. Neste momento nós vamos ver 3 coisas acontecerem. Vamos ver primeiro uma simulação de cristianismo. Satanás vai simular um falso cristianismo. Como é que ele vai fazer isso? Vai criar uma nova igreja? Não, ele já criou a igreja de Satanás. Mas ele vai fazer isso deteriorando o cristianismo. Existe uma visão no Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, no livro Primeiros Escritos, que eu gostaria de partilhar convosco. Está na página 54 em diante. Vi um trono e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Muitas pessoas pegam neste texto e dizem, está vendo? Cadê o Espírito Santo? Hello? Você esqueceu que ele está aqui no meio de nós? Lá em cima está o Pai e o Filho, porque ele foi enviado. Não temos 3 tronos e não temos nem 2 tronos, temos só um trono, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um.
existe um trono e está o Pai e o Filho, porque o Espírito Santo está no meio de nós até o fim, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E diz que uma luz saía do Pai para o Filho, e essa luz, diz assim, perante o trono vi o povo do advento, nesta última fase, a igreja e o mundo. E vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto outro permanecia indiferente e descuidado. Isto é o que Deus está vendo quando do seu trono vê aqueles que se curvam para o adorar. Eu começo por perguntar de forma bem prática: em qual dos grupos você está sentindo enquadrado? Naqueles que estão realmente profundamente interessados ou naqueles que estão com um formalismo e estão indiferentes e descuidados? A sua postura quando vem a adorar perante o trono, você está profundamente concentrado, absorvendo cada palavra que Deus quer lhe dizer, ou está falando sobre a sua semana, os seus problemas, a sua casa, o seu curso, o carro novo, a moto nova, ou está dormindo, ou está não consumindo realmente aquilo que Deus tem para lhe dizer? Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam as suas orações e olhavam para Jesus, e então Jesus olhava para o seu Pai e parecia estar pleitando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. É um cenário bonito, mas agora vamos ver algo não tão bonito. Viu o Pai erguer-se, diz na página 55, do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos. Então estamos a situar qual o paralelo que esta visão nos está a ter. O lugar santíssimo. Há um pleitear de Jesus com o Pai e Jesus entra no período do lugar, Deus entra no período do lugar santíssimo. Dentro do véu e a sentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Depois que ele se levantou. Na página 56 o cenário fica mais triste. Jesus então entrou seguindo o Pai. O Pai mostrou que era a hora do lugar santíssimo. Jesus entendeu que era a hora do lugar santíssimo. E os que estavam em adoração correta entenderam e seguiram a mensagem, seguiram o momento do lugar santíssimo. Mas o outro grupo distraído diz: voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus os havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Viu-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não soava amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Eu não sei se estamos a ver este cenário. Deus tem dois grupos de adoradores e um desses grupos está distraído. E quando Jesus entra na parte que tem a ver com o lugar santíssimo, esse grupo não se apercebe que mudou o cenário. Que já não estamos no período de Filadélfia, mas que estamos no período de Laodiceia. Período de contrição. Período de confissão e remissão. E essas pessoas vão ficar tão enredadas pela sua cegueira espiritual porque não estão a acompanhar a luz, que vão ficar em trevas, e quando ficam em trevas, Satanás se aproxima do trono de Deus, toma comando com a obra de Deus e dirige dentro da própria igreja de Deus estes que não estão com o foco. E eles recebem uma luz, e o texto até nos diz que eles ficam contentes e clamam aleluia. Mas pensam ser uma luz de Deus, de Jesus, e é uma luz de Satanás. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou a dizer. Eu estou falando de nós. Nós, ou entendemos que Jesus está no lugar santíssimo e recebemos essa luz,
ou se não entendermos isso, estaremos recebendo outra luz, pensando que estamos a adorar o Deus verdadeiro. Só que há textos um pouco mais fortes que eu gostaria de partilhar convosco. E eu queria que entendêssemos um texto do livro Eventos Finais, página 155, diz-nos o seguinte, e completa esta visão. Ao aproximarmos do fim da história desta terra, Satanás se prepara para agir como o regente do mundo cristão. Isto não é brincadeira. Temos o maior inimigo de Cristo, tomando conta daquilo que é de Cristo, ficando ao lado do trono que é de Cristo e regendo aqueles que deveriam ser regidos por Cristo. E emanando uma luz e guiando essa gente e deixando que essas pessoas pensem que é Cristo operando e o seu poder. E diz assim, ele deseja abarcar o mundo inteiro numa confederação sob a roupagem do cristianismo. Muitas pessoas ouvem esta passagem de 2 Tessalonicenses 2, que diz que veremos uma apostasia e a manifestação do anticristo, e separam as duas coisas. E não entendem que a apostasia não é algo que se aplica aos ímpios. Os ímpios tomaram uma decisão e escolheram o seu caminho. A apostasia é algo que se aplica aos filhos de Deus, ao povo de Deus, e que tem a ver com o que o povo de Deus faz quando Paulo diz que tem uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Já vamos a esses textos. O que é apostasia? Qual é a diferença entre apostasia e pecado? Bom, pecado é a transgressão da lei, diz 1 João 3,4. Mas quando nós mantemos-nos nessa transgressão da lei, quando nós não confessamos o nosso pecado e não deixamos que o poder transformador do perdão muda a nossa vida e nos ajuda a abandonar esse pecado, então começamos a entrar em apostasia. E o dicionário de língua portuguesa da Texto Editora diz que isso é abjuração, defecção, deserção da fé, renúncia, abandono de uma teoria ou doutrina. É, como dizem muitas definições, uma rebelião contra as ordens de Deus e o seu plano e a sua lei. Nós vemos muitas pessoas acusarem a igreja de ter apostasia. E já vimos que isso está profetizado. Então, o que eu queria que entendêssemos é que o anticristo, antes de conseguir enganar o mundo fingindo ser Cristo, diz o Espírito de Profecia que vai ser a vinda mais gloriosa que você vai ver antes da de Cristo. Que vai ser uma glória e um brilho como nós nunca vimos e que muitos de nós iremos olhar e dizer assim, se eu não tivesse lido na Bíblia e se não soubesse que isto é um erro ao analisar as profecias, eu iria acreditar, porque até me custa a crer que não será mesmo Jesus. É tão glorioso. Essa luz que ele emana, ele não vai só emaná-la quando voltar fingindo ser Cristo. Ele já está emanando hoje. Ele já está instalando um sistema. E o que eu queria que você entendesse esta manhã, que o que vai enganar, se possível, os escolhidos, não é só o aparecimento de Satanás fingindo ser Cristo, mas é o sistema que ele vai instalar antes de aparecer como Cristo. Esse sistema vai conduzir o povo em apostasia, recebendo a luz do diabo ao lado do trono, pensando que está recebendo a luz de Deus. Por isso é que Deus avisa o seu povo para não ser orgulhoso, para não achar rico sou e de nada tenho falta, mas para dizer, sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum pensamento, há alguma coisa que eu não estou vendo. Porque eu posso pensar, esta é a igreja de Deus, logo eu estou tranquilo porque estou aqui, estou batizado e o meu nome está no livro da igreja. Mas a pergunta certa é se o seu nome está no livro da vida. O Espírito de Profecia diz que aqueles que são rebeldes contra Deus, mesmo tendo o nome no livro da igreja, são escritos no céu como ímpios. E temos na nossa igreja, e cada um tem que olhar para si e perguntar para si mesmo, serei eu, Senhor? Muitos Judas que pensam estar seguindo o Mestre, que pensam que fazem parte dos discípulos,
Se você reparar, temos uma história muito bonita que nos fala sobre a igreja e que nunca nos apercebemos que é ali o que se está a falar. É a história de José. Temos 12, e vimos que são as bases da estruturação do povo de Deus, e vemos 10 irmãos com uma postura corrompida, traindo a um deles. Isso nos deveria ensinar uma lição. Pessoas que atacam a igreja por causa da sua apostasia, em verdade, não são filhos de Deus. Porque toda a história da humanidade e do povo de Deus sempre nos mostra que quando os verdadeiros filhos de Deus veem apostasia na sua igreja, eles agem com amor. José nunca repostou aos seus irmãos, nunca disse que eles eram todos uns crápulas e que só ele é que era o bonzão, o consagrado, o abençoado por Deus. Nunca teve nenhuma atitude de resposta, nunca os chamou de Babilónia, de prostitutas. E sempre os tratou com carinho, e foi esse carinho que os recuperou. Daniel não orou e disse: Senhor, perdoa esses apóstatas do teu povo, mas orou e disse: Senhor, perdoa o nosso pecado. Incluiu-se. Moisés, Deus disse: olha, eu vou destruir esse povo porque eles são um povo rebelde, em apostasia. E Moisés disse: olha, esse é o meu povo, eu amo este povo, e tu também sei que amas, e se vais destruir este povo, podes riscar o meu nome do livro da vida. Quantos de nós detectamos a apostasia da igreja e estamos dispostos a riscar o nosso nome do livro da vida para ajudar a salvar os nossos irmãos que estão em apostasia? José tipifica Jesus, e Jesus veio aqui e foi rejeitado pelos seus, mas ele nunca orou e disse: Pai, queima esta Babilónia, vamos sair daqui. Ele não se considerou melhor do que os outros, embora ele fosse melhor do que ninguém. Esse é o exemplo de Jesus. E eu quero que entendamos esta manhã que nós precisamos aprender a saber lidar com a apostasia. A apostasia na igreja não tira a credibilidade da igreja, não tira a credibilidade da liderança, não lhe tira o rótulo. Você poderia ter 10 pastores corrompidos para cada pastor correto, e estás a dizer como Deus resgata e salva o seu povo, utilizando esse pastor correto, com a sua submissão e humildade ao Senhor. E eu queria que entendêssemos esta manhã que nós precisamos compreender que Deus, desde os tempos antigos, tem avisado o seu povo. Ouve, ó Israel, diz Deuteronômio 9:1, desde que saíste do Egito, rebeldes foste contra o Senhor. Isaías 30:1 diz: filhos rebeldes acumulam pecado sobre pecado, descem para se fortificarem com Faraó, estão a consumir as coisas do Egito, não estão a abandonar as coisas do Egito. Ezequiel nos diz: filhos de Israel rebeldes. E o próprio Isaías nos estava a dizer: dizem aos profetas, não profetizem o que é reto, digam-nos coisas aprazíveis e enganos. E nós vemos, vez após vez, o povo de Deus sendo alertado. Desde que este movimento começou em 1844, o povo de Deus foi atacado por muitas formas de heresia. Então, se nós vamos chamar a igreja de Babilónia, porque ela tem apostasia, ela já deveria ter sido Babilónia quase desde 1844, porque ela sempre foi atacada, porque esse é o grande objetivo do diabo, corromper o povo de Deus. Eu quero que entendamos esta manhã que existe muita, imensa apostasia na igreja, mas não existe apostasia da igreja. Esta é a igreja, este é o povo. E o facto de haver apostasia no meio dele comprova, porque Deus profetizou e avisou. Mas Deus está pedindo ao seu povo: sai dela. Abandona a apostasia. Abandona o sistema de Babilónia. Abandona os teus hábitos egípcios com os quais tens estado a viver entre o meu povo. Se alguém Deus convidasse para sair da sua igreja, não seria o trigo. Quando o balaio sacode,
e o trigo e o joio vão ao ar, o trigo não tem semente, não tem fruto, não tem peso doutrinário, porque não estuda, porque não medita. Perdão, o joio não tem nada disto, só o trigo. O trigo sobe, o vento das doutrinas sopra, o trigo abana e cai. O joio sobe, não tem caroço, não tem peso, o vento da doutrina sopra e ele sai. Se Deus fosse expulsar alguém da sua igreja, se você tivesse a sua casa e um ladrão entrasse em sua casa, quem é que tem que sair? É você ou é o ladrão? Deus tem um povo, Ele levou um povo, chamou um povo, lhe deu uma missão, e quem tem que sair não é quem é fiel, mas é quem não tem semente. É quem é joio. Se Deus diz assim: és um pobre, miserável, cego e nu, e se não puseres a tua vida em ordem, eu vou-te vomitar. Ei, espera, deixa ver. A igreja está em apostasia. Os justos têm que sair para ficar de bem, porque não dá mais para viver na igreja em apostasia. E depois Deus vai vomitar os outros, então quem é que fica na igreja? Deus não vai deitar fora os fiéis, mas todos aqueles que não puserem a sua vida em ordem vão acabar por desistir, por sair ou ser vomitados. Não vão aguentar. A igreja tem visto vários movimentos. Movimento da falsa humildade. Movimento da santificação consumada. As pessoas não faziam mais nada, só esperavam a transladação. Movimento dos selados. Diziam que mesmo que quisessem, tinham sido justificados e santificados para sempre e não poderiam mais pecar. Vimos várias pessoas saírem do nosso meio. Vimos a crise do Dr. Kellogg, vimos a crise de Carnide, vimos a crise... enfim, várias crises. Não vou citar aqui várias listas do que temos aqui. Ainda recentemente vimos o caso de Waco, já há alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos. Foi uma última crise que pôs em causa o nome da nossa igreja. Só que nós temos que entender uma coisa. Há dois problemas que as pessoas não conseguem conciliar. Elas não conseguem defender a camiseta do clube sem reconhecer os problemas do clube. Às vezes, quando veem que há problemas no clube, abandonam o clube. Outras vezes, não querem admitir que o clube tem problemas. Verdadeiros adeptos defendem a camiseta do clube mesmo quando o clube está perdendo. Eu não conheço pessoas que possam dizer que são realmente adeptos de um determinado clube, se elas, quando o clube perde, dizem não, eu já não pertenço a esse clube. Quando se vê quem realmente defende a camiseta, é no momento em que o clube está perdendo. E eu quero que você entenda que onde se vê realmente quem são os adventistas é quando a igreja está com problema. Eles reconhecem que sim, o time perdeu, jogou mal, mas o time é o meu time e vai ganhar. E isto é que tem que ser a mensagem dos verdadeiros povos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus. Não há motivo, diz o Espírito de Profecia, não há motivo para pensarmos que não há na igreja oportunidades para termos uma vida consagrada. Agora, temos que entender. Paulo nos diz, como vimos, segundo a Tessalonicenses 2:1, que ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E ele refraseia que se levanta contra tudo o que se adora e se assentará no templo querendo parecer Deus. Então o que ele nos está a dizer, ele está confirmando esta visão de Ellen White. Ele está mostrando claramente como Satanás vai tomar conta de muita coisa nesta igreja. Isso não tira o poder da igreja, mas isto dá-te um aviso, meu irmão. Será que ele está tomando conta da tua vida? Será que a luz que estás recebendo pensando que é de Deus está vindo do diabo? Nós vimos que Deus não perdeu o comando da sua igreja. Ele continuou a conduzir aqueles que quiseram entrar com Ele na parte do lugar santíssimo e santificar a sua vida e colocá-la em ordem. Ele só não está no comando daqueles que não quiseram e que continuam distraídos e não estão assumindo compromissos. E esses estão por conta de Satanás. Pensam que está tudo bem. Continuam recebendo uma luz. Pensam que estão na igreja certa e que como tal são tão certos, façam o que fizerem. Eu queria que você entendesse esta manhã como funciona a apostasia. E Paulo nos vai dizer várias coisas. Ele diz, por exemplo, em 1 Timóteo 4:1,
nos últimos dias, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, tendo cauterizado a consciência. Olhem só, uma das características dos que apostatam da fé é que eles começam a entender outras doutrinas. Eles começam a achar que aquilo que a igreja tem estabelecido talvez tenha problema, talvez não seja bem assim, talvez haja doutrinas erradas ali. E começam a dar ouvidos a quê? Espíritos enganadores e doutrinas de demónios. E a consciência fica cauterizada. Essas pessoas não conseguem mais ouvir a verdade. Elas ficam enredadas naquilo que começam a estudar. E só falam dos mesmos assuntos. Uma das grandes características que você pode ver que alguém está a ficar enredado por Satanás é que essa pessoa não consegue falar de outra coisa. Se o assunto que ela está a estudar é este detalhe, tudo o que as pessoas falam, ela só pensa neste detalhe e só volta a este detalhe. E qualquer assunto ela quer perguntar logo às pessoas sobre esse detalhe. Parece que a verdade perdeu a abrangência e que a única coisa mais importante na verdade é aquele ponto que se está perdendo. Isso acontece porque as pessoas começam a entrar por um raciocínio intelectual de estudo em vez de um raciocínio espiritual de serem usados pelo Espírito. Depois vemos que também ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,5, que essas pessoas terão a aparência de piedade, ou seja, vão parecer ser cristãos, mas negando a eficácia dela e não suportarão, diz 2 Timóteo 4,3, não suportarão a sã doutrina, não vão aguentar a doutrina, porque elas estão querendo condescender, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores conforme as suas concupiscências. Eles vão arranjar pessoas que venham pregar à igreja o que elas querem ouvir. Que venham dizer que não há problema nenhum com a música que você quiser usar, com a comida que você quiser usar. Desculpe eu ser tão direto, mas eu estou cansado de falar de forma subjetiva. Nós temos um problema. O avião está caindo, o barco está afundando. E eu estou cansado de tentar fazer sinais e as pessoas não entenderem. É preciso gritar, o barco está afundando. Precisamos parar de tentar ouvir aquilo que queremos ouvir e passar a ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Não adianta nada você ir ao médico e o médico ser um cara muito legal para você e dizer você está beleza. E quando dá uma palmada nas suas costas você se desfaz todo porque está todo podre. Eu prefiro um médico que me diga a verdade e diga você está com um problema sério e se você não fizer nada urgentemente você vai morrer daqui a 2 dias. Do que um médico me diga coisas agradáveis. Eu não preciso de ouvir coisas agradáveis se elas não são a verdade. E nós temos que parar de chamar doutores para pregarem aquilo que nós queremos ouvir. E isto diz que e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Isso constitui uma das características da apostasia. O Espírito de Profecia nos fala da apostasia alfa, uma crise que aconteceu por volta da virada do século anterior, 1890 até 1902, enfim, o início do século. Nós vimos 2 problemas acontecerem. Nós vimos, por um lado, isto aconteceu aqui, e ela chamou isso de alfa, e ela disse que isso voltaria a acontecer, e que isso seria o ômega. Nós vimos acontecer o seguinte, por um lado, tivemos o Dr. Kellogg, que, junto com outros líderes, e com um povo abraçou doutrinas erradas. Essas doutrinas tinham 2 vertentes. Eu queria que prestasse muito bem atenção à apostasia alfa, porque o Espírito de Profecia nos diz que ela nos explica como vai ser a ômega, que é que nós vamos ou estaremos vivendo. Ele fez 2 coisas. Espiritualizou Deus, tornou Deus uma força espiritual em vez de uma pessoa como Ele é. E rebaixou Deus ao nível humano, porque Ele disse que Deus está em tudo, que está nas coisas e que logo Deus está dentro de mim, eu sou Deus e tenho Deus em mim. E logo as coisas que eu faço são emanações divinas. O que é que Ele fez então? Primeiro, espiritualizou a Deus. Segundo, baixou Deus ao meu nível. Apostasia alfa. Desvio
para um lado de falsas doutrinas. Por outro lado, tivemos o movimento da carne santa, que trouxe o desvio para o outro lado, dizendo tudo é beleza, começaram a ter muita festa na igreja, tivemos até uma conferência geral em Indianápolis, que foi fantástico, muita música, batida, dança, e as pessoas achavam que já estava tudo beleza e que não havia nada mais a fazer, que estava tudo pronto, e que elas estavam beleza com Deus. Esta foi a apostasia alfa, e ela nos dá duas características. Ela nos mostra pessoas que estão se desviando para um lado do extremismo fanático de algumas doutrinas falsas, levadas acima ou além daquilo que Deus nos pede, ou que estão se desviando para o outro lado, onde não querem saber nada, está tudo beleza, compromisso com nada, querem ouvir o que é agradável e fazer festa e condescender com as suas concupiscências. Eu quero dizer que o ser humano nunca foi diferente e que sempre foi assim. Eu quero dizer algo desagradável agora. E eu estou a dizer isto com simplicidade, humildade. Eu vejo muitas pessoas que estão labutando com o sono. Não deixe que o diabo ganhe essa guerra. Eu não estou querendo ofender ou criticar ninguém nem apontar. Eu estou querendo dizer que Deus tem hoje uma mensagem muito importante para você. E é por isso que o diabo quer que todo o cansaço normal das nossas atividades caia sobre você. Lute, resista. Se for preciso, fique de pé ouvindo. Beba água. Eu adormecia muito facilmente. A minha irmã se lembra, quando meu pai tentava estudar a escola sabatina connosco, dava 2 segundos e eu já estava dormindo. E o meu pai às vezes me mandava lavar o rosto, mandava pôr a cabeça de fora da janela, jogar água, fazer tudo. E era difícil. Eu entendo o que sofrem as pessoas que têm sono. Quando me dava o sono, pum, era hora de dormir. Mas eu sei que esta manhã Deus tem uma mensagem para você. E eu queria que você se esforçasse e fizesse tudo e pedisse a Deus poder para ouvir essa mensagem. Temos então a primeira apostasia alfa, trazendo 2 problemas. Um desvio para condescendência com apetites e chamar a festa de louvor. E um desvio para o excesso de doutrinas e introdução de doutrinas falsas. Será que isto tem alguma coisa a ver com as apostasias que houve no passado? Vamos ler um pouco. Olha só. Que aviso Deus dá ao seu povo para o desviar da apostasia? Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então te dará chuva sobre a tua semente, e esta será fértil e cheia. Presta atenção. Deus está dizendo assim, para o seu povo, que está em apostasia: ouvirás uma voz que está atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sem te desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Então terás chuva, e a tua terra será fértil, haverá frutos na tua vida espiritual. Deus está a avisar o seu povo e está a dizer-lhe como ele pode receber a chuva serôdia, como ele pode ser salvo. E ele diz isto várias vezes. Vou citar várias passagens, tome nota. Eu disse para trazerem papel e caneta. Vou só citar para ganharmos tempo. Deuteronômio 5:32. Façam como vos mandou o Senhor, Jeová, vosso Deus. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Deuteronômio 17:11. Conforme a lei farás da palavra, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, para que o coração não se levante sobre os teus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 28:14. E não te desviarás das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué 1:7. Esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Esforcem-se, diz Josué 23:6, para fazerem tudo quanto está escrito, para que não se apartem nem para a direita nem para a esquerda. 2 de Reis 22:2 ou 2 de Crônicas 34:2. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor, o caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 4:27. Não te inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Por que Deus insiste tanto em direita e esquerda? Afinal, pensei que a apostasia fosse toda a mesma coisa. Não, meu amigo. Deus te quer avisar,
Porque o diabo tem duas formas de trazer a apostasia. Ele vai trazer a apostasia com um grupo que se vai corromper, condescendendo com os seus apetites, querendo consagrar coisas profanas, querendo dizer que não há problema nenhum com o que você come, não há problema nenhum com o que você veste, não há problema nenhum com a música que você usa para louvar ao Senhor, não há problema nenhum. Você faça o que puder ou quiser, porque Deus te ama sempre e você está sempre bem. Apostasia à esquerda. E vai suscitar noutros um sentimento de olhar para o estado da igreja, de ver como é que os irmãos se vestem, ver que os irmãos não são vegetarianos, ver que os irmãos não fazem isto, não fazem aquilo, e vai dizer, não, você vai ser firme, você vai ser vegetariano e bater nos outros que não são vegetarianos, e você vai tirar e mudar as suas roupas e bater nos outros que usam a mesma roupa, e você vai mudar a sua música e não tem bateria na igreja e bater nos outros que ouvem bateria. E vai começar a estudar muito profundamente as doutrinas, e vai começar a ver em detalhe, mas não está com o Espírito de Cristo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E você vai encontrar várias verdades que nenhum irmão está vendo. E vai encontrar coisas que, afinal, a igreja falsificou estas doutrinas e estamos com problemas. E o que é que você vai começar a fazer? O mesmo que fez a apostasia alfa. Você vai espiritualizar a Deus, dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, espiritualizar a Deus, e vai trazer Deus rebaixando à forma humana. Você vai trazer doutrinas sobre Cristo, rebaixando a divindade de Cristo, ou colocando Cristo como um ser exatamente como eu e você. Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, não em carne pecaminosa. Eu sei que há muitas polémicas, e as pessoas ficam dizendo, irmão, não temos ainda posição sobre isto, ou não é assim, ou não é. E muitas pessoas me acusam de pregar doutrinas erradas, mas está aqui o segredo, e eu vou repetir um pouco o texto de Isaías 30, 21. Os teus ouvidos, se te desviares para a esquerda ou para a direita, ouvirão a palavra do que está atrás de ti. Você pode pegar na Bíblia e ver todas as passagens que falam em palavra. Os evangélicos gostam muito de falar na palavra, palavra, mas se você fizer uma pesquisa, todas as passagens da Bíblia que falam em palavra estão conectadas com a lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecado é o quê? Transgressão à lei. Não há separação da palavra de Deus da sua lei. A palavra de Deus, ele diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele está a dizer isto quando acabou de lembrar o povo acerca da lei. Essa é a palavra do Senhor. Muitas pessoas gostam de separar lei de Deus de conselhos de Deus. Olha, Deus mandou não matarás, mas Ele só aconselhou a que fôssemos vegetarianos. Deus mandou não adulterarás, mas Ele só aconselhou a que fizéssemos isto ou aquilo. Meu amigo, conselhos do ser mais sábio do universo para mim são leis. Eu não vejo quem é que possa achar que é tão esperto para dizer assim, olha, Deus deu um conselho, mas ele não está tão certo assim. É só um conselho, eu acho que eu vou fazer algo melhor. Eu não vejo diferença entre leis de Deus e conselhos de Deus. Posso ver conselhos que são aplicados a determinadas situações e que podem não se aplicar a mim. Mas eu queria ser bem franco e direto. E às vezes isso é o que causa problemas, quando somos francos e diretos. Eu não estou sendo ofensivo. Eu não vim aqui para obrigar ninguém a fazer o que eu faço, ou fazer como eu faço, ou dizer que eu estou correto. Você pode achar que eu estou errado. Se eu estiver certo, você estará com um problema perante Deus. Eu preguei numa igreja certa vez e disse, meu amigo, você tem duas opções. Ou eu estou vindo em nome do diabo, ou eu estou vindo em nome de Deus. Se eu venho em nome do diabo, não me convide mais, que eu não quero fazer o trabalho do diabo na igreja de Deus. Se eu venho em nome de Deus, por que é que você não faz o que eu estou dizendo? Você tem que decidir. Você tem que decidir se Deus diz uma coisa ou diz outra. Mas aqui está dando um segredo. Se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Qual é a voz que está detrás de mim? Espírito Santo, mais. A lei, mais. Olha o que é que Deus deixou por detrás de nós. Falou o Senhor Deus, escreveu com o seu dedo,
mandou-nos a sua palavra. Tudo o que está por trás de mim inclui Velho e Novo Testamento. As pessoas querem sempre rejeitar uma das partes. Sabem, a apostasia não é uma questão de desacreditar de Deus. É uma questão de não querer receber o pacote todo. Não, Deus é fantástico. Ele é bom, Ele me ama e Ele é o meu Deus. O Senhor é Deus, louvai, glória, aleluia. Mas eu só aceito um testamento. Não, o Espírito de profecia é o Espírito de Deus. Ela foi inspirada, mas algumas coisas não são bem para mim. Não é bem para o meu tempo. Não é bem para a minha vida. E manobramos coisas muito simples. E tentamos pegar só uma parte. Seria correto da minha parte dizer assim: Sara, minha esposa, eu te amo. Mas há estes pequenos detalhes. Eu vou casar com você, excepto nestas duas coisas. Estas duas coisas não quero. Não existe esse tipo de casamento. A voz que está atrás de você inclui Antigo e Novo Testamento. Inclui tudo o que foi dito a todas as gerações anteriores para impedir que elas se desviassem para a esquerda ou para a direita. A voz que está atrás de você dizendo qual é o caminho inclui todo o espírito de profecia. As pessoas costumam dizer: não, mas eu não sei bem se é assim, meu amigo. Deixa-me explicar-lhe uma coisa. A cada momento do caminho você precisa de determinada luz. E você está levando agora a sua vida no tempo final e entrando num caminho escuro e tenebroso. Você precisa de um pouco mais de luz. Não é esta luz que substitui esta. Você não está substituindo uma luz pela outra. Você está ampliando a luz. Você colocou mais um LED junto da luz para poder ver um caminho que é mais escuro do que o anterior. Você tem que entender a verdade presente para o seu tempo. E ela é progressiva e ampliada. Ela não é a luz que tinham os pioneiros apenas, porque aquela luz só servia para o caminho deles. É a luz que eles tinham mais a luz que Deus tem dado. É a luz que tinha o povo de Israel, mais a luz que tiveram os pioneiros da igreja primitiva, mais a luz que tiveram os primeiros da Reforma e os pioneiros da igreja adventista, mais a luz que temos tido ao longo do tempo. Essa é a luz que você precisa para fazer o caminho hoje. As pessoas me perguntam: irmão, há alguns fanáticos que dizem que se você não for vegetariano, você não vai para o céu. Isso seria um contrassenso, porque nós vemos ali Jesus comendo peixe e carne e foi para o céu. Nós vemos todas as pessoas, muita gente do Antigo Testamento a comer carne e foi para o céu. Essa era a verdade presente para o tempo deles. A luz que eles precisavam para o tempo deles. A luz para o tempo deles era que há animais puros e impuros e você pode selecionar. Tal como antes de virmos do dilúvio, a luz para Adão e Eva não foi como o puro e o impuro, deixem para lá. Essa não era a luz para o tempo deles. A luz para cada tempo tem que ser aceite. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu não estou aqui defendendo nada. Eu fui durante muito tempo McDonald's lacto vegetariano. E não estou confrontando ninguém. Eu só quero dizer uma pergunta. Daniel enfrentou uma crise terrível e achou que não podia dar só o luxo de comer determinadas coisas. Será que nós, que vamos enfrentar um tempo de angústia, o qual nunca houve, podemos dar-nos ao luxo de comer as coisas que ele não comeu para um tempo com menos angústia? Ou será que nós estamos mais fortes que Daniel e por isso podemos dar-nos ao luxo de fazer mais condescendências do que ele? A pergunta não é se você vai para o céu se comer carne ou não. A pergunta é se você consegue enfrentar as provas que vêm para aí se não mudar a sua alimentação. Se consegue ter a firmeza de Daniel e ser achado 10 vezes mais sábio se não mudar os seus hábitos. Qualquer pessoa sabe, e não é preciso ser adventista para saber isso, que a carne tem um processo digestivo longo. Quando você come carne, o seu estômago vai ficar mais tempo trabalhando. Enquanto o seu estômago estiver trabalhando, o seu cérebro não está a 100%. Ele manda energia para o estômago. Significa que pessoas que têm as digestões difíceis, quer seja comendo carne, ou açúcar, ou outras coisas complexas, ou comendo muito, nunca vão ter o cérebro a 100%. Você precisa de um cérebro a 100% para as provas que vêm aí, porque é um tempo de angústia o qual nunca houve. Ouça a voz do que está atrás de si. Não fique manobrando. Não tente dizer: olha, ela está dizendo que algumas pessoas não têm que abandonar a carne. Isso será que está aplicando a você? Ela está falando de pessoas do tempo dela, pessoas que têm problemas, que não têm alternativas para comer. Hoje em dia você tem alternativas para tudo. E Deus vai deixá-lo sem desculpa, irmão. E eu estou hoje rasgando o verbo, porque é o que o Senhor quer que eu diga nesta igreja. Deus vai deixar-lhe sem desculpas. Você não tem desculpa para o chocolate. Nós comemos carob em casa. Gostoso, igual e com efeitos exatamente contrários, positivos. Você não tem desculpa para o queijo. Muitas pessoas dizem assim: irmão, você está sendo extremista, lá vem mais um extremista. Eu não estou batendo na sua cabeça. Você faz o que você quiser, eu já mudei a minha despensa.
como eu digo e volto a repetir, eu vou cuidar da minha saúde, que da minha vida já tem muita gente cuidando. Eu não vim aqui para cuidar da vida de ninguém. As pessoas costumam dizer, não, isso era para o tempo dela. Desculpe, eu vou fazer uma pergunta bem direta, porque eu estou cansado de rodear questões quando vemos o perigo chegar. O Espírito precisa dizer assim, queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Qual desta parte foi para o tempo dela? Seria o queijo do tempo dela? O estômago do tempo dela? O nunca do tempo dela? Nunca. Alguém sabe o que isto quer dizer? Nunca. O que quer dizer nunca? Temos alguma dúvida? Esta palavra é subjetiva. Pode querer dizer gato molhado, pode querer dizer talvez não sempre. Nunca é nunca. Queijo, sabemos o que é. Nunca sabemos o que é. Deveria ser introduzido. Introduzido, sabemos o que é. Estômago, sabemos o que é. O que é aqui do tempo dela? Vamos parar de brincar com Deus. Ninguém pode ser salvo se rejeitar a mensagem que Deus está dando. Ela diz, breve virá o tempo em que não podemos mais consumir nem leite e ovos. Breve. Será que 100 anos é breve? Não, breve depende. Se você encarar Deus, para Deus 1 ano igual a 1000 anos e 1000 anos igual a 1 ano. Então breve. Nós não estamos falando de Deus, estamos falando de você. Deus não precisa de ovos e leite. 100 anos não é breve para ninguém aqui. Se a sua noiva ou o seu noivo disser assim, em 100 anos eu caso, breve vamos casar, ninguém vai ficar contente. Se ele diz breve, toda a gente está à espera que isso aconteça daí a 1 ou 2 anos no máximo. E quando alguns chegam a 2 anos já começam a achar que estão a ser enrolados. Ela diz breve. Breve virá o tempo em que o povo de Deus não pode mais consumir essas coisas porque a maldade está contaminando as coisas. Ei, será que já é para o nosso tempo? Não, isso é para o tempo dela. No tempo dela é que havia vacas loucas. No tempo dela é que havia gripe aviária. Isso deve ter sido para o tempo dela. Aí podemos pegar e dizer, não, ela também falou que não devíamos andar de bicicleta. Amigos, não brinquemos com Deus. Ninguém pode ser salvo se continuar a rejeitar a mensagem de salvação. Você pode até duvidar de tudo o que Deus disse e achar que Ele está errado. Isso não vai fazer com que você seja salvo. Eu posso ir atravessar a estrada e dizer assim, não está vindo nenhum carro. Não está vindo nenhum carro. Eu vou ser atropelado. Você pode mentir e dizer que Deus não está dizendo determinadas coisas. Ele não está dizendo essas coisas para te castigar. Agora você vai deixar de comer as coisas que você gosta. E você vai ver como eu sou Deus e eu é que mando. Ele está dizendo essas coisas para te salvar. A voz atrás de mim me diz a luz progressiva até chegar à luz que foi dada no Espírito de Profecia. Se você disser que isto não serve, que isto foi para o tempo dela, você vai ficar em trevas. Quem não aceita a luz da verdade presente para o seu momento, não tem luz suficiente para entrar no caminho que está andando. Isto levanta um problema se você dizer que esta não é mais a profetisa. E o problema é que, quem é então? Porque Deus prometeu que nos últimos dias derramaria o seu Espírito e profetizariam as filhas. Quem é essa? Se não é, ok, esta falsária. Ok, joga fora essa falsária. Então mostra-me a verdadeira profetisa. Porque se não há, Deus é um mentiroso. Se há, quem é? Quero ver quem tem melhores frutos, quem tem melhores escritos, quem tem melhores profecias cumpridas. Para que eu siga essa luz. Porque Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Se Ele nos deixou sem nenhuma profetisa, então a culpa é dele de estarmos corrompidos. Ou se Ele nos deu uma profetisa e continuamos a dizer que era para o tempo dela, a culpa é nossa de estarmos corrompidos porque não estamos a aceitar a profetisa. Se esta era a profetisa para o tempo deles, qual é a profetisa para o nosso tempo? Onde é que está? Eu não quero ficar corrompido. Poderá dizer assim, não, mas Deus já deu profetas no passado. Ué, para que Ele deu Paulo, se Ele já tinha dado Moisés? Para que Ele deu João, se Ele já tinha dado Daniel? Cada momento do povo de Deus precisa de mais luz profética. E Deus manda os seus profetas. E você pode pensar assim, não, mas Ellen White não é bem a mesma coisa que os outros. Meu amigo, isso é conversa para boi dormir. A mesma coisa que estão fazendo com Ellen White foi o que fizeram com os outros profetas no passado. Jeremias foi posto aonde? No calabouço. Ninguém gosta de ouvir. Depois deles morrerem, os grandes profetas do passado. Mas quando estavam vivos dizendo o que eu não queria ouvir, eram os homens que eles pregam doutrinas erradas, eles vêm da parte de Deus, eles que falam contra a igreja. São essas coisas que eu ouço constantemente. Acredita em quem você quiser. Eu aconselho que acredite em Deus. A voz atrás de si é a história de 150 anos, quase 160 deste povo. E eu quero avisar muitos que estão sendo enganados pelo desvio à direita e rejeitando o manual e o nisto queremos,
que no momento em que nós rejeitamos o manual e nisto cremos, estamos dizendo que Deus só esteve com o seu povo junto com os pioneiros e não acompanhou este povo e não o protegeu durante 150 anos ou 160 anos. E estaremos rejeitando a voz do que está atrás de nós. Você está dizendo, ao dizer que este livro está corrompido e que não serve mais, apesar do diabo já ter tentado muitas vezes e já ter conseguido alguns progressos, mas isto continua a ser a voz que está atrás de nós. E ao rejeitar isto, você está dizendo que todos os delegados que foram eleitos para representar o povo de Deus, eleitos pelas igrejas, cada igreja elegeu delegados que elegeram representantes, e que foram para a Conferência Geral e votaram o avanço da luz e a progressividade da luz na nossa igreja, estavam enganados, eram corrompidos. A igreja esteve votando por 150 anos só pessoas corrompidas, infiltradas, de doutrinas infiltradas, e escreveu 150 anos de doutrinas erradas que não são as dos pioneiros. As pessoas confundem os pioneiros da igreja com a igreja dos pioneiros. Os pioneiros da igreja tinham muitas doutrinas erradas, muitas crenças que traziam das suas igrejas, mas a igreja dos pioneiros não. Não confunda o que os pioneiros escrevem nos seus livros com o que a igreja dos pioneiros adotou como sendo o seu corpo de doutrinas, porque isso nunca foi contraditório. E é isso que você tem que ver. Algumas pessoas dizem, olha, havia pioneiros que não eram trinitarianos. Está vendo? Esta é a doutrina original. Isso. Vai para o momento em que as pessoas não tinham luz e pega lá e fica nas trevas. Deus deu luz aos pioneiros para eles entenderem mais doutrinas e avançarem. Você quer voltar para o momento em que ele ainda não tinha dado essa luz, você vai ficar em trevas. Algumas pessoas pegam no que Wagner e Jones escrevem sobre a natureza de Cristo e pensam e querem dizer que aquilo é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja está aqui definida, meu amigo, ao longo de 150 anos, e quer dizer abertamente, se esta doutrina está errada, pode abandonar esta igreja e você está perdido porque não há outra. Se esta doutrina está errada, esta não pode ser a igreja de Deus. Se o que está aqui está errado, isto é a voz do que está atrás de si, é a luz que Deus tem dado ao seu povo, pode abandonar, você está entregue às baratas. Se Deus não conseguiu preservar a integridade das doutrinas da sua igreja, Ele é um Deus falhado. Só que essa é a mensagem que todos têm tentado dizer a respeito de Deus. Olha, Deus não conseguiu preservar as doutrinas e o manual está corrompido. Outros dizem assim, sabe, Deus não conseguiu preservar os escritos do Espírito de Profecia. O White State traduziu mal. Lá diz que o terceiro poder, a terceira pessoa, mas eles traduziram mal. Ellen White não acreditava em Espírito Santo. Eles traduziram mal. Lá diz coisas, mas não está bem traduzido. Ela tinha notas, eles puseram coisas. Ei, não fique trazendo Ellen White se você acha que o White State corrompeu aqui ou ali. Eu não posso chegar à minha esposa e dizer assim, ela me traiu com o João e com o Manuel, mas eu acredito que com mais ninguém. Que confiança posso ter eu em alguém que já deturpou 1 ou 2 textos? Como é que eu posso saber que ele deturpou este e não deturpou aquele? Talvez estejamos enganados, nem seja o sábado. Talvez o White State tenha deturpado o que Ellen White falou sobre o domingo. Meu amigo, ou você aceita ou não aceita, joga fora. Essas pessoas querem defender as suas doutrinas usando Ellen White, rejeitando o que o White State escreveu. Como é que você pode confiar que eles mudaram uma coisa e não mudaram outra? E são esses mesmos tipos de pessoas que acabam por dizer também, não, essa Bíblia já tem milénios, como é que sabemos que isto foi o que eles escreveram? É sempre o mesmo argumento que o diabo usa. A luz e a voz do que está atrás de si é aquilo que Deus tem dado ao longo da história. Volte e não mude os marcos dos antigos. É isso que Deus te aconselha. Se não queres ficar em trevas, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Eu queria que entendesse esta manhã o seguinte. Estamos numa apostasia séria. Temos gente relaxada, fazendo o que lhe apetece, colocando o bezerro de ouro lá e chamando aquilo de Deus. Louvando a Deus com a música do Egito e querendo chamar aquilo de louvor. Muitas com sinceridade, porque não estão ouvindo a voz do que está atrás de si. Outras por condescendência. Mas quer seja por sinceridade ou condescendência, elas estão se desviando à esquerda do caminho. E temos muitas que acham que estão santificando mais que os outros, que acham que estão sendo melhores que os outros e que estão se enredando com doutrinas vindas de demónios que deturpam e destroem e alteram as doutrinas da nossa igreja e que se estão desviando à direita. Isso é o que vamos ver na apostasia.
Agora você, se quer ser salvo por Deus, tem que ouvir a voz do que está atrás de si, estudar, meditar na palavra, buscar a luz que Deus tem dado e não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Como é que não nos desviamos nem para a esquerda, nem para a direita? Olhem bem o que diz este texto. Será que eu posso contar com alguém para me ajudar aqui a apagar o quadro? Olhem bem o que diz este texto. Essa voz que está atrás de você vai dizer: este é o caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que Jesus estava querendo dizer que ele é uma estrada? Será? É isso que Jesus estaria querendo dizer? Parece que o seu sermão está tendo mais interesse que o meu. Não sei se é possível conseguir um pano assim que faça isso. Ora, e até apaga melhor. Se já que Jesus queria dizer eu sou uma estrada, o que é que ele quer dizer com eu sou o caminho? Onde mais encontramos essa expressão, o caminho? Jesus é o caminho para Deus. Onde a Bíblia nos diz sobre o caminho de Deus? O que é que ela diz? O teu caminho, ó Deus, está... Não sabe onde está o caminho de Deus? Não conhecem essa passagem? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Já ouviram falar nessa passagem? Por que é que Jesus diz eu sou o caminho? E a Bíblia nos diz que o caminho de Deus está no santuário. Olhemos para o santuário. Que disse mais Jesus que ele era? Eu sou a porta. Temos uma porta no santuário. Entramos, encontramos o Cordeiro. Jesus disse, eu sou o Cordeiro de Deus. Não é? Depois encontramos a água. Jesus disse, eu sou a água da vida. Entramos, temos uma outra porta. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Temos uma outra porta para o segundo compartimento. A porta é Jesus. Você vai entrar no santuário, eu vou aqui exemplificar. Temos uma porta, Jesus disse, eu sou a porta. Temos o altar, Jesus disse, eu sou o Cordeiro, não é? João disse, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se afirmou, se assumiu como o Cordeiro. Jesus disse, eu sou a água da vida. Entramos para o segundo compartimento, temos a porta. Jesus diz, e temos aqui logo à direita, o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Temos as orações. Em frente está Jesus, que é o anjo do Senhor. E temos, em nome de quem é que oramos? Em nome de Jesus. Depois temos um candelabro. Com 7 braços, que tem luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Entramos para o terceiro compartimento e encontramos ali a arca da aliança e encontramos a lei e o Shekinah. Quem é o Senhor do sábado? Jesus. Quem não veio abolir a lei, mas cumprir? Jesus. Quem é Deus entre os homens? Jesus. Shekinah é a presença de Deus entre os homens. Depois nós temos a toda a volta uns paus. E isto é a única coisa que não representa Jesus. E representa cada um de nós. Cada um de nós. Só que esses paus não estão à vista. Eles estão revestidos pela justiça de Cristo. Nós rodeamos o santuário, rodeamos a Jesus, estamos à volta de Jesus, olhando para Jesus. E somos revestidos pela sua graça. Deus está então dizendo, através de Jesus, que o seu caminho está no santuário e que Jesus é o caminho. Tudo no santuário representa Jesus. E por que é que Jesus está dizendo que este é o caminho? Ele está dizendo assim, olha, se você juntar os textos, você tem que entrar pela porta e não se deve desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas este é o caminho, andai por ele. Aqui é que as pessoas entram no problema, ou da condescendência ou do legalismo.
Alguns querem ir diretamente até à lei e guardar a lei sem fazer o caminho. Impossível. Alguns querem entrar e não participar de nada do caminho, ou ficar rodeando o santuário sem entrar. Não há salvação. Só há salvação neste caminho. E a salvação, o plano de Deus para salvar o homem, engloba estas 3 fases. Você primeiro tem que ser justificado, portanto tem a justificação, santificação e glorificação. Por toda a história do povo de Deus, o diabo tem tentado fazer com que as pessoas se desviem para a esquerda e para a direita. Como é que as pessoas se desviam para a esquerda e para a direita? Ignorando qualquer dos passos. Durante a Idade Média, o diabo pulou a justificação. Fez com que o povo de Deus quisesse ir logo para a santificação. As pessoas trabalhavam, tinham autopenitência, tentavam ganhar o céu pelas suas obras, pagavam bulas, faziam todo o tipo de coisas para tentar ganhar o céu. Desvio à direita. Hoje o diabo diz a todas as pessoas, não, meu amigo, você chegou ao primeiro compartimento, esqueça o resto. Você agora foi batizado na água e no fogo, você aceitou o sacrifício de Cristo. O resto não interessa, esqueça o resto do caminho. Não precisa caminhar até à lei. Não precisa de fazer todas essas coisas, isso é a justificação pelas obras. Você já entrou no pátio, fica tranquilo. Desvio à esquerda. Ele diz hoje às pessoas que não precisam. E sabem o que é que ele diz aos adventistas? Meu amigo, você não precisa de santificação, pula logo para a glorificação. Você já aceitou Jesus e agora quando ele vier você vai ser glorificado. Esqueça aqui essa justificação pelas obras. Ninguém vai ser justificado sem querer ser glorificado, santificado. E ninguém vai ver a glorificação pulando a santificação. 3 fases. Agora, você olhe para isto porque esta doutrina do santuário é bem mais profunda. E ela é um dos pilares da nossa igreja. E ela é o caminho para a salvação. Olha só. Negar a pessoa do Espírito Santo será negar a doutrina do santuário. Porque o pátio representa a missão de Cristo. É o lado de Cristo como humano. Cristo vem para a sua missão como o Cordeiro de Deus e a água da vida. E no processo de santificação, quem opera, Cristo foi, quem opera é o Espírito Santo. Depois, somos glorificados, poderemos ir à presença do Pai. Então aqui estão presentes os 3 que estão envolvidos na salvação. Eles nos mostram qual o caminho da salvação e quem opera essa salvação. Os 3. Aí podemos dizer assim, mas não é Cristo que opera a salvação em nós, Ele não é o único mediador. Sim, sim, Cristo é um com eles. Os 3 são um. E todo o santuário fala de Cristo. Mas a primeira missão é o lado que Cristo desenvolveu. E temos aqui a história de salvação da humanidade. Olhem só. Desde a criação até à vinda de Cristo. Estávamos na primeira fase do compartimento. Tudo apontava para o sacrifício. O sacrifício que Jesus viria fazer. Depois da vinda de Cristo e de ter Cristo morrido, Ele ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo. Segunda fase. E estávamos na fase do lugar santo. Até 1844, em que se entra para o lugar santíssimo e se passa à fase terceira do santuário. A fase que aponta para a glorificação. A Igreja de Deus não está neste momento sendo treinada para a morte. Ela está sendo treinada para a transladação. É um povo com um foco diferente. É uma missão diferente. E ao rejeitarmos qualquer um destes conteúdos do santuário, estaremos a rejeitar o plano da salvação de Deus. Repare que aqui está presente a essência humana. Você tem um lado físico, um lado mental, a santificação se dá pela renovação da mente,
e um lado espiritual, onde se dá a conexão com Deus. Tudo está certo. Pátio santo, santíssimo. Justificação, santificação, glorificação. Desde a criação até a redenção, e dali a missão de Jesus como o anjo do Senhor, para purificar as nossas orações perante o Pai, fazerem que seja um aroma suave, e a sua missão agora no Yom Kippur. O seu lado físico, o seu lado mental, o seu lado espiritual. A missão de Cristo, a missão do Espírito Santo, a missão do Pai. Está aqui o caminho de Deus. Está aqui o caminho para quem quiser ser salvo. Agora, o desvio à esquerda ou à direita que o diabo quer trazer ao povo de Deus é fazê-lo ignorar algum desses pontos. Fazê-lo ficar só na justificação ou só na santificação. Reparem, aqueles que estão condescendendo com o apetite e rebaixando as normas, querem ficar apenas no compartimento. Deus já me salvou através do seu Filho Cristo Jesus, e eu agora faço o que eu quiser, Deus me aceita como eu estou, posso desenvolver a vida como eu quero. Os outros que se desviam à direita ignoram a justificação, querem pular logo para a santificação. Amigo, eu queria que você entendesse quem é o povo que Deus está chamando e quem é o povo que vai estar a completar esta missão de 1844 até à segunda vinda. Eu queria pedir uma atenção especial para este momento e queria que você entendesse isto. Esta é a igreja de Deus e ela tem uma missão. E se nós repararmos, aqui também está toda a história do povo de Deus. Olhem, antes de vir Jesus, depois de vir Jesus, depois de Jesus ter ascendido aos céus e quando Jesus voltar. Toda a operação está aqui. Se você reparar, isto tem um paralelo muito grande com a história do povo de Deus no deserto. Olhem só. Fogo e água. O que é que acompanhava o povo de Deus no deserto? Uma nuvem de fogo e uma nuvem de água. Você, para iniciar a sua experiência de salvação, tem que ser batizado pelo fogo e pela água. Depois Deus vai lhe dizer, você entra no processo de santificação, e Deus vai lhe trazer o maná do céu. E quando você entra no seu processo de santificação, você tem à direita o pão. O braço direito da mensagem de salvação é a mensagem de saúde. E quem não mudar a sua forma de estar e continuar agarrado às panelas de carne do Egito e não entender que o pão que desce dos céus é Deus e que é tão importante o pão espiritual como o material e que é Deus quem põe o pão na mesa e não depender de Deus pela fé para receber o pão, não consegue fazer o seu processo de santificação. Se você reparar, Deus quer libertar o seu povo do Egito e introduzi-lo na terra de Canaã. Da mesma forma como fez isso no passado, Ele quer fazer connosco hoje, mas temos que passar pelo deserto da santificação. Este povo, que está a apontar para a segunda vinda, tem que entender algo. Deus teve uma primeira fase e na segunda fase temos um segundo compartimento dividido em duas partes. Ou melhor, um segundo bloco dividido em dois compartimentos. E eu queria chamar especial atenção para você neste momento. A primeira fase representou um período e a segunda fase é composta por 7 períodos da Igreja de Deus. Presta atenção. 7 períodos da Igreja de Deus, 7 fases do povo de Deus. Agora repare só em alguns detalhes importantes e muito interessantes em relação a isto. Toda a primeira fase são tipos que apontam para a segunda fase. Ao entender a primeira fase, você passa a ver o que se aplica à segunda. E toda a mensagem da Bíblia está aqui com simbolismos. Olhem só. 1844, temos o cumprimento daquilo que está profetizado. Surge uma mulher que vai realçar a dracma que havia perdido. Essa mulher tinha quantas dracmas? 10. Quantas se perderam? Uma. Dracmas são coisas de valor.
Que outras 10 coisas temos nós de valor que Deus nos deu? 10 mandamentos. Qual é o que querem ignorar? Quantos querem ignorar? 1. Esta mulher é a mulher que acha a dracma perdida e sai para dizer a todas as mulheres. Mulher significa igreja. É a igreja que vai elevar o sábado e, juntamente a lei, vai ficar fiel pelo sábado quando sair o decreto e vai dizer a todas as outras mulheres, igrejas, que este é o ponto. Tal como tivemos Jesus dando-nos a lição através dos milagres que ele fez. Falámos já sobre o milagre, por exemplo, da mulher que tinha fluxo de sangue. Deus está ali a dizer que tinha uma liderança de 12 com base no derramamento de sangue, que apontava para o sacrifício, e que ele estava parando esse derramamento de sangue. E depois ele faz o milagre da moça de 12 anos, ressuscitando e trazendo à vida uma outra igreja nova. Deus está sempre mostrando, através destas alegorias da mulher, qual a história do seu povo. Agora eu queria que você entendesse o seguinte. Deus tem, nesta segunda fase, 7 períodos da igreja. Eu depois posso passar a quem quiser os textos de referência da Bíblia, mas só para concluirmos o raciocínio. Deus criou o mundo em 6 dias. O homem está representado no número 6. E Deus está representado no número 7. O acesso a Deus. O 7º dia foi separado, santificado, diferente. Deus tem 6 períodos da história da igreja. E por 6 períodos ele tem tentado levar o seu povo a ser um povo puro e santo para o ser transladado. E o 7º período ele vai separar um povo. Ele vai tirar ali as primícias. Ele vai fazer ali a seleção e ele vai ter um povo puro e santo e separado e vai trasladá-lo. Deus quer fazer algo muito sério, irmão. Ele quer chamar o diabo de mentiroso e mostrar a todo o universo que ele está certo. E ele vai mostrar isso da seguinte forma. Vai esperar 6.000 anos de degradação da humanidade e no 6º milénio ele vai pegar na geração da humanidade mais degradada e vai tirar as primícias. E vai dizer, o diabo, olha, você é tão mentiroso. Você diz que a minha lei é injusta, que o meu povo não pode seguir, mas olha só, no meio da escória da humanidade, eu tirei o povo mais consagrado, eu tirei as minhas primícias. E eu queria que você entendesse o seguinte, olha só, estes 7 números têm um simbolismo muito grande. Não estamos a entrar em numerologia, estamos a mostrar como para Deus os símbolos são importantes. Nós vimos isso nos símbolos que falámos, e o diabo tentando usar símbolos, porque nós gravamos verdades por símbolos. E Deus nos grava verdades por símbolos. E nós vamos ver aqui o que Ele nos quer dizer. Olhem só. Nós queremos entrar em Canaã, mas existem muralhas que se levantam, as muralhas de Jericó. Como é que se derrubam as muralhas de Jericó? A cada dia o povo vai e rodeia a cidade uma vez e toca a trombeta. Há algum lugar onde tenhamos 7 trombetas na Bíblia? Aonde? Apocalipse. O que representam essas 7 trombetas? 7 períodos em que a igreja pregou a mensagem. Certo? Por 7 períodos a igreja pregou a mensagem. A igreja de Deus teve 7 períodos de pregação da mensagem. Olhem só. Jericó foi rodeada 6 vezes. Trocaram a trombeta 6 vezes. À 7ª vez, rodearam a cidade 7 vezes. Olha a simbologia. Tocaram a trombeta e todos gritaram ao mesmo tempo. Qual é o período da igreja que vai ter um alto clamor, que vai levar a mensagem a todo mundo e fazer derrubar as muralhas do que o diabo pôs como doutrina? 7º período. Nós vamos gritar junto com a última trombeta e vamos levar a mensagem a todo mundo. Olha só, a luz de Deus, Apocalipse nos fala sobre um que se passeia entre os candelabros. E nós vimos que o candelabro tem 7 braços. Cada braço tem uma luz. Por 7 períodos da igreja, a igreja tem brilhado a luz de Cristo ao mundo. Mas o 7º período da igreja vai ter uma luz completa. Vai refletir completamente a luz de Cristo. É uma luz que vai se acumulando e o 7º período vai ter luz plena da parte de Cristo. Amigo, eu queria que você entendesse que o 7, você pode fazer uma pesquisa como eu fiz,
buscar na sua Bíblia tudo o que tem a ver com o número 7, você vai ficar surpreendido. Purificação de alguém que tem algum problema, 7 dias. Olha só, o servo de um profeta que prometeu que iria chover, foi e espreitou 6 vezes, e por 6 vezes não havia sinal de chuva. Mas à 7ª vez, o profeta disse, você vai lá à 7ª vez e vai ver chuva. Qual é o povo, qual da geração do povo de Deus é que vai receber a chuva? 7º. Olha só, Naamã tinha lepra. Lepra representa o quê? Pecado. Deus tem tentado purificar a sua igreja por 6 gerações. Naamã mergulhou 6 vezes. Sempre saiu impuro. A 7ª geração vai mergulhar e sair vitoriosa. Deus vai limpar a sua vida e purificá-la para as bodas. Ela vai viajar 7 dias para o céu e vai estar numa boda de 7 dias. Não é? As bodas na Bíblia representam 7 dias por ser uma festa plena. Não estou a falar literal 7 dias, estou a falar na festa plena. Deus vai apresentar ao seu Pai, Jesus vai apresentar ao seu Pai uma noiva pura. Tal como no 7º dia ele purificou e santificou, ele tem purificado a sua igreja ao longo do tempo, mergulhado, e ela vai sair pura para ser apresentada perante Deus. Ela vai derrubar as muralhas do diabo, levar a mensagem num alto clamor a todo o mundo, derrubar as muralhas de Jericó. Se você reparar, Jacó trabalhou pela sua amada quanto tempo? 7 anos, seria bom. Ele trabalhou 7 anos, recebeu a mulher errada. Trabalhou mais 7, recebeu a mulher certa. Deus trabalhou por seu povo 70 vezes 7. 490 anos. Tentando receber a mulher que ele queria. Não conseguiu. Agora está trabalhando os últimos 7 anos, os últimos 7 períodos. E vai receber a noiva que ele quer. Aquela que ele ama. Meu amigo, a Bíblia é fantástica. Deus trabalhou na primeira dispensação. Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perguntar? 7, achando que estava a dizer o perdão perfeito. Deus diz, 70 vezes 7. Isto é o número de anos que ele perdoou o povo de Israel na sua apostasia. E ele estaria disposto a perdoar estas 7 gerações por mais esse mesmo número de anos. Mas ele tem algo melhor. Ele tem a vitória. E ele quer chamar um povo para ser a cabeça e não a cauda. E ele chamou esta igreja, você e eu, que um dia aceitamos nas águas batismais, fazer parte deste movimento. Ele nos chamou para cumprir esta missão. E ele nos está dizendo, olha, estamos num período em que as pessoas se estão desviando à esquerda e à direita. Mas eu estou-te dizendo, ouve a voz atrás de ti e sabe que este é o caminho. Segue este caminho que eu te estou a dar e tu vais receber o teu prémio, a tua coroa na segunda vinda. E tu vais fazer parte deste povo que já mergulhou 6 vezes, mas que à 7ª vez sai purificado. Que já brilhou a sua luz 6 vezes, mas que à 7ª vez vai brilhá-la com plenitude e refletir a luz de Cristo. Que já deu a mensagem ao mundo, 6 vezes tentou levar a mensagem a todo mundo, mas que à 7ª vez vai conseguir levar a mensagem ao mundo e derrubar as pedras das doutrinas erradas que o diabo tem posto. Esse povo vai avançar pela fé, atravessar o Jordão pela fé. A visão do caminho estreito nos mostra isso. Temos que abandonar muita coisa. Isso não é justificação pelas obras, isso é amor. As pessoas ficam falando amor, amor, só querem que Deus as ame. E quem é que vai amar a Deus? Eu quero amar a Deus. E eu o amo tanto que estou disposto a deixar as coisas da minha vida pelo poder dele, porque não tenho força em mim. Essa é a mensagem de amor. A mensagem de justiça de Deus para você representa a mensagem de amor de você para Deus. As pessoas só querem ouvir a mensagem de amor de Deus para nós. Isso foi Filadélfia. Agora Deus quer ouvir a vossa mensagem de amor, a mensagem de amor de nós para Deus. Isso é Laodiceia. É uma história de amor. É pregação de amor. Só não é pregação de amor egoísta. Amor interesseiro. Amor que eu quero saber o que Deus faz por mim. Não. Agora é a vez de eu mostrar o que eu quero fazer por Deus. Não pelas minhas obras. Não porque eu vou ser salvo, mas porque Ele me tem salvo. Porque Ele me salvou. Então, este é o período em que eu vou tomar decisões, em que eu vou entregar nas mãos dele e avançar pelo caminho estreito,
Talvez eu tenha que deixar por trás as carroças da comida e da alimentação. Talvez eu tenha que deixar os cavalos da música. Talvez eu tenha que deixar as bagagens do vestuário. Talvez eu tenha que ir avançando, deixando coisas que eu gosto. E eu sei que vou chegar a um ponto onde nem sapatos vou poder ter e vou ter que descalçá-los e andar pela frestinha do caminho. E vou chegar a um ponto em que nem os pés podem ter fresta no caminho. Está lá em 1 Escritos. E vou receber uma corda que não sei onde está presa, mas que tem o sangue de Cristo. E que eu sei que se Ele venceu, eu posso vencer. Eu vou-me segurar essa corda que está pendurada no vazio. Não tenho nem onde estar com os pés. O Espírito Profecia diz assim: todo o apoio terrestre nos será retirado. A Bíblia nos diz assim: não poderemos nem comprar nem vender. Significa que você não tem nada mais nesta terra. Você só está, você e a corda que vem de Cristo. E é quando você se balança e passa para a terra prometida. Essa é a nossa história. Isso é o que está para acontecer. E este é o povo. Deus está convidando o povo. E está-te convidando esta manhã para fazer parte deste exército. Ele está acampado perante o exército de Satanás. Os dois exércitos estão se organizando. Cada um está buscando definição. Você tem que alistar-se de um lado ou do outro. Você ou vai se alistar com aqueles que estão a condescender com o que querem fazer e dizer que isso é a doutrina da igreja, ou vai se alistar com os que estão do lado de Cristo. Ou vai se alistar com aqueles que querem introduzir doutrinas e dizer que isso é a doutrina original da igreja e que a igreja tem estado em trevas, ou vai se alistar com o povo de Deus. Mas não há mais tempo, os exércitos estão acampados e o conflito vai começar a ter o seu fim, a última batalha. Eu vim esta manhã à sua igreja para dizer que Deus deseja que você faça parte deste povo. Ele deseja que você tome uma decisão, mas que você não pode dizer: eu começo a dieta amanhã. As pessoas que começam a dieta amanhã nunca começam. Você tem que entender que você tem que tomar a decisão hoje. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. O que Deus te tem dito que precisa ser colocado em ordem na tua vida hoje. Pode esquecer o que eu estou falando, do que eu acho que é a comida, do que eu acho que é o vestuário, do que eu acho que é a música. Mas pergunta a Deus o que Ele acha. Ouça de Deus o que Ele tem dito que acha e ponha em prática na sua vida pelo poder dEle. Eu quero dizer-lhe que estamos vivendo os últimos momentos da história e que precisamos tomar decisões hoje. Que o Senhor nos abençoe e guarde.